Tenho aqui comigo a Virgínia Lopes. Virgínia, bom dia, bem-vinda. Muito obrigada por estar connosco. Foi a Virgínia que descobriu que afinal as espanholas gostam de ser apalpadas pelos portugueses. E há séculos. Há séculos, é verdade. Há muitos, muitos anos. Com a Virgínia já vamos descobrir as histórias que este livro encerra, mas há já que dizer que a Virgínia se apaixonou por um português. Ora, toma. Ora, fiquei apalpada. Primeiro, e para provarmos que este ditado, se calhar, não corresponde já à realidade, não é? Eu acho que esta foi uma batalha sua, Virgínia. Se calhar, é uma batalha que começa agora, vamos ver se é vitoriosa. Claro, de mostrar que de Espanha, afinal, às vezes, até vem um bom vento e muito bom casamento. Vamos dar-lhe a conhecer agora a história de um casal que celebra o amor diariamente. Estamos a falar do Gonçalo, português, e da Maribel, a sua espanhola. Foi aquí que conocí a mi marido. Somos un casal ibérico, el portugués y yo española. Numa saída de amigas e amigos que viñamos aquí para o Avai, que era o noso ponto de encontro, era un bocadinho de España aquí en Portugal. Tiña a nosa música, tiña todo, então viñamos para aquí. E eu, por acaso, nessa noite eu vi, estava assim apoiado no muro e eu achei-o lindo. Assim, logo assim que eu vi, achei uma pessoa giríssima. O primeiro impacto disso, olha que miúda gira que tal. Depois, passado um ano, voltei a encontrá-lo. Fiquei entusiasmadíssima, começamos a trocar olhares e pedi a uma amiga minha, que ele achava que eu conhecia, pedi-lhe uma amiga minha para me apresentar. E a amiga minha apresentou-me. Ele, na altura, quando soube que eu era espanhola, virou-me as costas. Nervosismo de ter alguma ideia que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Se calhar também tinha esse preconceito. E zarpei completamente de onde ela estava. Passado outros fins de semana, voltei a sair para ver se o via, voltei a encontrá-lo. Trocávamos olhares as noites todas, mas nunca se desenvolvia nada. Até que uma noite, de facto, ele se acercou a mim, começamos a falar, começamos a dançar, um copo, a noite por aí fora, dançámos. A noite não acabava, porque sentia vontade de estar a conversar com ela e sentia empatia com ela e via que ela tinha empatia em estar comigo, até ao famoso beijo no raiar do sol. E foi mais ou menos aqui, nesta zona, que demos o primeiro beijo. Estavam ali uns amigos meus à espera, mas pronto, surgiu a magia. Algo me tocou naquele momento, eu fui para casa, ela foi para casa com as amigas e mandei-lhe uma mensagem antes de deitar, com a sensação que ia vê-la novamente. Chegou-me uma mensagem às 7h40 da manhã. Ai, aí já nunca mais consegui dormir. A nossa relação durou 4 anos, não foi? Foi 4 anos e tal, 4 anos e meio. Depois pediu-me em casamento, passado 4 anos, no Carnaval de Torres Vedras. Fez um círculo de os nossos amigos e lá no meio ajoelhou-se e eu não fazia ideia daquilo e pronto, pediu-me em casamento. Fomos casar a Espanha. Fomos casar a Espanha. A nossa ideia, quando ela queria casar em Espanha, porque tradição da família dela, levámos tudo o que era doçaria regional de Portugal, levámos o nosso bacalhau, levámos a nossa carne de vaca, doçaria, os nossos queijos, o vinho, claro, o vinho tinha que ser português, até porque eu trabalho com vinho durante o ano todo e queria também demonstrar à minha família e aos restantes pessoas que há vinho bom em Portugal e de excelente qualidade. A igreja, a parte da igreja é que toda a gente adorou, foi muito giro, porque na igreja é que misturamos mesmo os dois idiomas. Ele falou a parte dele em espanhol, eu falei a minha parte em português, disse-lhe os votos todos em português, o padre não queria, mas a gente fez, e depois ele pôs-me a aliança, a mim no lado direito e eu a ele no lado esquerdo. A ti, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gonçalo, recebe esta aliança em sinal de um amor e fidelidade a ti. A principal característica que define a Maribel é um bocado característica da mulher espanhola, uma mulher muito feminina, frontal e às vezes impulsiva. Eu acho que é essa a característica da mulher espanhola. Às vezes sou um bocadinho chata e bato sempre na mesma tecla. E ele tem uma paciência de santo comigo, isso sem dúvida. Tem uma paciência de santo, mas aí está o segredo, não é? A gente se complementa nesse sentido. Ele é calmíssimo, é capaz de discutir uma vez por ano e eu sou capaz de ter pequenas discussões diárias, mas ele com uma paciência, ele quer ver-me feliz, ver-me bem. Eu acho que o Gonçalo é muito português no sentido de que ele é tradicional. Ele gosta das coisas direitinhas, ele gostava de casar, não queria viver comigo primeiro. Ele quis logo casar, também tem a parte familiar, quer ter filhos. No dia que eu apresentei o Gonçalo à minha família, foi difícil porque o Gonçalo não falava espanhol, porque em casa se fala português. E foi complicado e sobretudo, eu ficava tensa porque, ao mesmo tempo que era a primeira vez que eu apresentava a minha família, tinha que estar preocupada em que eles se percebessem. Portanto, a barreira do idioma foi sempre complicada. Acho que o paladar está habituado desde a nossa nascença. Portanto, para nós, eu para mim, a comida espanhola é e será sempre a melhor do mundo. A comida da minha mãe será sempre a melhor do mundo. É claro que agora, pouco a pouco, vou conhecendo pratos portugueses que eu digo, é o meu prato favorito, que adoro, há comidas portuguesas que adoro, mas é preciso habituar o paladar. Eu quando eu cheguei aqui era impensável eu comer um bacalhau com natas. Eu achava aquela mistura muito esquisita, peixe e natas, mas depois, aos poucos, a pessoa vai comendo e depois fica a adorar. Costuma-se dizer que em Espanha nem bom vento nem bom casamento, mas eu acho que somos a prova, não é? De que em Espanha há muito bom casamento. Enquanto isso, eu acho assim que a prova está aqui dada. Até lá, até... Agora somos um casal. Somos um casal muito feliz. Com esta belíssima história de amor, Regina, nós já tocámos aqui em alguns dos pontos, não é? Que o próprio livro também foca. Há muitas histórias relacionadas com a história, digamos, dos dois países, mas depois há pequenos pormenores que nos marcam a nós, portugueses, e a vocês, espanhóis, não é? Qual é a diferença entre a mulher espanhola e a mulher portuguesa? Vá lá. Qual é a Eu acho que a Maribel estava a explicar muito bem. Aliás, se eles tivessem sido ele rei português e ela princesa espanhola, estavam no livro. Estavam. Porque eles explicavam muito bem. Sobretudo essa parte que ela estava a dizer, eu bato sempre na mesma tecla. Se calhar somos mais chatas, por dizer assim. Vocês querem discutir tudo e tudo tem que passar pela conversa, é capaz de ser controlamos tudo mais e impomos muito. Não sei se os portugueses também o fazem ou têm uma maneira de o fazer diferente, acabam também por controlar a situação, mas o homem português às vezes sente. Aliás, o meu marido, que é português, disse: isto acontece, só me acontece porque casei com uma espanhola. Mas as espanholas arranjam-se, porque eu acho que todos nós, e não sei se a ideia que nós temos dos espanhóis é a correta e se a ideia que os espanhóis têm dos portugueses também é a que corresponde à realidade. Nós temos a ideia de que as espanholas se arranjam muito, que são muito alegres, que adoram brincos grandes. Não sei se isso nota. Isso corresponde à realidade. Corresponde. E às vezes eu, como já estou a viver em Portugal há 10 anos, às vezes escolho uns brincos mais pequenos e o meu marido diz: não, os brincos, onde é que estão? Os brincos são espanhola. E eu, está bem, pronto, desculpa. E então volto a pôr, não, porque às vezes os próprios hábitos aqui em Portugal, as minhas amigas, às vezes arranjam-se menos e uma pessoa vai muito ganhando esses hábitos, então, não é? Mas depois digo, espera aí, eu sou espanhola, não posso perder isso. Mas é um facto que em Espanha as mulheres, para ir à rua, a qualquer lado, eu própria brinco aqui no livro com isso, a dizer que até para ir comprar pão é salto alto e batom vermelho nos lábios. É
É verdade. Mas os hábitos são realmente diferentes. São. Porque nós vamos para casa cedo, Sim. fazer o Sim. jantar Sim. para o marido. Vocês não, vocês vão beber na copa, como vocês É dizem, verdade. antes de ir para o trabalho, Sim. não é? Sim. Os horários são diferentes, a hora das refeições é diferente. Não é? Como é que isso depois se conjuga num casamento? Eu digo que um casamento é uma negociação constante sempre, em qualquer casamento, mas num casamento ibérico ainda mais, precisamente por isso, porque há hábitos, rotinas que são diferentes. Por exemplo, o que é esse almoço? À 1 ou às 3 da tarde espanhola? Pronto, podemos chegar a uma negociação. Às 2. Às 2. Ou então, por exemplo, a comida. A comida é diferente também, porque em Espanha é primeiro prato, segundo prato. Ou seja, primeiro arroz e depois o bife. E o meu marido ficava à espera de dizer: então, mas quando é que vem o bife? O bife depois come o arroz, depois vem o bife. Não, desculpa lá, traga já o bife. Tudo ao mesmo tempo. E depois eu aqui em Portugal aprendi que nem todos os acompanhamentos servem para todas as comidas. Por exemplo, peixe com esparguete, por amor de Deus, não cola para mim, agora que aprendi. Pois, como para a Maribel não colava, o bacalhau com natas, por exemplo, não é? E então há uma série de coisas que se vai aprendendo. Ou depois do almoço, o que é que se faz? Cesta ou vamos logo à rua correr a beber um cafezinho? É completamente... Um espanhol, conforme sai da mesa, vai para o sofá. Um português, conforme sai da mesa, vai para o café. E então, para mim é das coisas que mais me custou realmente sair da mesa para cesta. É verdade, é verdade. E eu era, mas já, são só 2 da tarde. E depois, o que é que se faz às 8? O português vai logo a casa para jantar. O espanhol vai logo à rua. Não, isso é verdade, há coisas diferentes. E depois há que se habituar um ao outro, Sim, não é? sim, E por isso sim. o amor também é isso, não é? Sim, cedências de parte a parte. Mas havia ali um lado muito curioso no casamento da Maribel Sim. e do Gonçalo. Aquela troca de votos contrária, não é? Em que ele fala espanhol e ela fala português. Sim. Mas quem se apaixona por uma espanhola vai sempre casar a Espanha? O meu foi. O meu foi, realmente foi. Eu acho que sim. A noiva é que mas manda também, um bocadinho, a não é? tradição é casar na terra da noiva, não é? Então a terra da noiva é a Espanha, olha, paciência. E no seu caso também levaram daqui as coisas portuguesas? Levámos fado. Nós, no nosso caso, a comida, a gastronomia foi como se faz na minha zona. Eu sou de Valladolid. Foi um casamento à maneira espanhola. Mas levámos fado. Tenho uma amiga que se chama Inês, manda um beijinho, que ela cantou um fado no nosso casamento, porque queríamos também ter um bocadinho de Portugal. Claro. Até porque fazia sentido. A metade dos convidados eram portugueses e até tivemos muita sorte. Porque, sem procurá-lo, encontramos um padre que tinha estado no Brasil e falava português. E o casamento foi nas 2 línguas, o que foi lindo, porque ele ia falando em espanhol, depois passava para o português, e nós os votos fizemos nas 2 línguas. Fizemos os 2 em português e em espanhol. Os 2 em para espanhol. todas as pessoas ficarem a saber. Mas a Virgínia apaixonou-se por um português. O seu português alguma vez lhe disse, tal como o Gonçalo, quando se apercebeu que a Maribel era espanhola, diz: eu fui-me logo embora, porque sempre ouvi dizer que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. O seu marido alguma vez lhe contou isso, dos medos que teve de se apaixonar por uma espanhola, por exemplo? Não, ele é o contrário. Ele achou giro apaixonar-se por uma espanhola. E ele dizia: ai, a minha espanholita exótica, pensando que Valladolid era Sevilha, mas Valladolid é a terra menos exótica que há no planeta. E eu dizia: bem, quando tu fores lá vais ver o que aquilo não é nada exótico. Não, ao contrário, quem eu ouvi muito foi do resto das pessoas. Aliás, o meu sogro sempre disse aquilo: é mais o sogro que o meu próprio marido. Mas ouvi imensas vezes, ouvi tantas vezes o ditado, que senti curiosidade de perceber de onde é que vinha realmente o ditado. E onde é que descobriu que vocês gostavam de ser apalpadas pelos portugueses? Pois olha, isto já vem de muito longe. Isto já era nas missas, nos mercados. Nas missas? Nas missas também, na Sé, na Catedral de Madrid. Era, sim senhora. Nas missas, na Praça Maior, nos mercados, quando as espanholas sentiam o apalpance, até no rabo às vezes. Eles diziam... Sabiam logo quando era português? Sim, diziam: cá está um português. Não, eles gostavam. Até disseram que era o mimo de Portugal. Portanto, sabiam apalpar. Ficou batizado assim. Portanto, a partir de hoje, se apalpar alguém e a pessoa não gostar, diz: é um mimo. É apenas E se ela não se importar, é espanhola. Oh, Virgínia, eu vou pedir desculpa só para dar aqui um recadinho publicitário. Sim. E daqui a pouco já voltamos, até porque temos para partilhar consigo uma outra história de amor, essa bem conhecida dos portugueses, de Pilar e José Saramago. Só um bocadinho.
veces la literatura, que no sirve para cambiar la vida, puede cambiar la vida de algunas personas. Yo leí Memorial del Convento, fiqué fascinada, leí luego El año de la muerte de Ricardo Rey, y no solo fiqué fascinada, sino que sentí la urgencia de venir a Lisboa. Y vine. Pensé que era noble, por mi parte, agradecer al autor. No pretendía conocer al autor ni tener una historia de amor con el autor. Simplemente quería decir obrigada por el placer de su lectura. Y le telefoné, nos encontramos, tomamos un café juntos, leímos unos poemas ante la tumba de Fernando Pessoa y nos despedimos dándonos la mano muy formalmente. Saramago estaba a escribir en ese momento La llangada de piedra, y en una página de Llangada de piedra él describe nuestro encuentro, dice que sintió tremer la tierra. Yo no soy literata, no sentí tremer la tierra, pero sí supe, cuando llegué a mi casa de vuelta a Sevilla, que algo importante había pasado, y puse mi vida en orden, porque sabía que la siguiente vez que José Saramago llegara a mi vida, iba a llegar para quedarse. Y así fue. Nosotros, donde estábamos bien, era en casa. Y Saramago no quiso que yo fuera una portuguesa clásica. Yo no pretendí que él fuera un español al uso. Ambos intentamos construir un casal. Era una tercera persona, siendo él y yo. No almorzábamos a mediodía ni a la 1, también no a las 3. Entonces pusimos un término en medio, las 2. Y entonces, y nos adaptamos, y yo hago unos bacalaos excelentes. Saramago decía que el mejor restaurante era mi casa. Hago todos los bacalaos que quieran. Y además reto a quien quiera a ver si lo hace mejor que yo. Y no tenía tradición de bacalao ningún. Y la tradición de la sexta, por acaso Saramago venía ya con ella puesta. Yo encontré a un hombre que después de comer no gustaba de tertulias, se retiraba, se sentaba en su sillón, abría el journal, miraba los titulares y segundos después... Claro que Saramago hay una naturalidad, una forma de estar en la vida más a voluntad, que es española, o sea, que ayer andaluza, y Saramago, pues de alguna manera eso lo adoptó. Y hay un rigor y una formalidad portuguesa, que yo también intenté aprender, aprendí menos porque soy más dura que Saramago de Mollera. La cultura más barullenta era la española, pero en el fondo, quien imponía respeto era José Saramago. Así que en mi casa era una casa portuguesa con certeza. Los platos, los piles, el servicio de jantar que teníamos en casa era portugués, los horarios eran casi portugueses, el bacalao era portugués, el viño era portugués, el café era delta portugués. Es decir, sin embargo, el griterío, la alegría y las voces las poníamos los españoles. ¿Qué vamos a hacer? Muito grande à Pilar, que prefacia este livro, e o nosso agradecimento pelo facto de nos ter dado esta entrevista. Há aqui muitos pormenores curiosos, há muitos dados históricos, mas sempre contados com muito humor. Aliás, quando se fala de Dona Isabel, a Rainha Santa, a Virgínia diz com muita graça: quando Dona Isabel começou a fazer milagres, os portugueses esqueceram-se logo que ela era espanhola. Então, claro, porque ela curava, ela sarava pondo as mãos. E os portugueses sempre dizem que nós temos os olhos nas pontas dos dedos. E eu digo, então, mas aí já não se importavam que os espanhóis mexéssemos em tudo. Foi à procura dos pormenores curiosos. Sim, para pôr aqui neste livro. Essa foi a ideia. Dom Manuel casou com quantas espanholas? Com 3 espanholas. Dom Manuel I adorava espanholas, casou com uma, teve a infelicidade dela falecer um ano depois no parto, e ela pediu irmã. Casou com a irmã dela. E ela, com ela ainda viveu uns bons anos, teve quase 10 filhos, mas faleceu, e ele perguntou ao rei espanhol: então,
Há mais uma há por mais aí. irmãs? Há mais irmãs? E ele diz, não, já não temos mais irmãs. E sobrinhas? Ele casou com uma sobrinha das falecidas. O senhor era mesmo apaixonado pelas mulheres espanholas. Até porque a sobrinha era noiva do filho. E ele tirou-lhe ao filho para casar ele com ela. Portanto, ele gostava mesmo de espanholas. Mas a Virgínia começa o primeiro capítulo deste livro desta forma. Portugal, na realidade, só existe porque foi uma bela prenda de casamento de um pai, o condado portugalense, para uma filha bastarda. E isso numa altura em que ainda não tinham sido inventadas as listas de casamento do El Corte Inglês. Eu acho o livro maravilhoso. Obrigada. Virgínia, Essa é a ideia era brincarmos um bocadinho com a nossa história, rirmos um pouco nós próprios, para chegarmos à atualidade. Tem-se falado tanto das costas voltadas, da época das ditaduras, de Franco e Salazar, em que Portugal e Espanha estavam completamente virados um para o outro, sem haver relacionamento. É que nós unidos somos bem mais fortes. Somos mais fortes, somos melhores. E então a ideia era irmos para trás, começar aonde? Tinha que ser por Dom Afonso Henriques. Claro. A mãe era espanhola e a partir daí era brincar, mas brincar não é nada maçudo, não é aquela história... Não é mesmo. A ideia não era fazer uma compilação, até porque eu não sou historiadora. A ideia era imaginar que eu tivesse tido o privilégio de entrevistar, já que sou jornalista, a essas personagens que formam parte da nossa história partilhada da Península Ibérica. Claro, não posso fazer, infelizmente já estão todas mortas, e então daí recriar, inventar, romancear, brincar, ironizar e trazer tudo muito aos dias de hoje, em que fazemos paralelismos. Por exemplo, muito rápido, Tratado de Tordesilhas. Espanhóis e portugueses repartiram o mundo. O mundo, exatamente. E então definiram uma linha e disseram, ok, esta é a linha, mas agora temos que levar as nossas carvelas para pormos uma boia e dizer, ok, efetivamente esta é a linha. É aqui que passa a linha. É aqui que passa a linha. Quanto tempo? 10 meses. Acham bem? 10 meses. Ok. Passaram os 10 meses. Não foram lá. E disseram, olha, mais 10 meses, ok? Passaram os 10 meses. E não Nunca foram lá pôr a boia. E eu digo, ok, isto só acontecia então. Mas e agora, com as Cimeiras Ibéricas? Vamos fazer um TGV? Bora lá fazer um TGV. Quando é que é? Para 2010? Ok, chegou 2010. E não tivemos tempo. 2013? Ok. E agora, vai fazer? Não, nunca vão pôr a boia do TGV. Ou seja, são 10 séculos de história, mas as coisas não mudaram assim tanto. E há histórias como as que conhecemos hoje que contrariam o ditado. É que de Espanha, às vezes, vêm bons casamentos. Muito obrigada, Virgínia. Este é o conselho. E fica aqui, então, a nossa eleição, digamos assim, do livro de hoje. Deve ser lido por portugueses e por espanhóis, não é? Para se ficar a perceber as diferenças, mas se calhar também as semelhanças. Fazemos aqui uma curta pausa e daqui a pouco voltamos com o Dr. Marinho Pinto. Até já.